Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Você que já é um atraído pela Palavra de Deus, seja muito bem-vindo. Você que está fazendo essa experiência, está conhecendo o nosso canal, você que está se aproximando mais da Palavra de Deus. Bendito seja Deus pela experiência que você tem feito, bendito seja Deus pelo que você tem experimentado, bendito seja Deus por tudo que você tem vivido. E eu peço a Deus, sinceramente, que a Palavra de Deus te ajude a caminhar. Porque nós precisamos, isso fica no meu coração da liturgia de hoje, precisamos de cristãos convictos. E não somente pessoas que estão, vivendo a vida. Mas precisamos de cristãos convictos para que a realidade do mundo de hoje seja transformada. Então que você seja, pela palavra de Deus, esse cristão convicto que faz e vive a palavra de Deus. Bem, então a gente começando nossa caminhada nesse tempo do Advento, um novo ano litúrgico também. E aí nós vamos ver, pela primeira leitura de hoje, do livro de Isaías, que vai dizer que existe um resto de Sião, né? Quando a gente pensa em resto, a gente pensa em pouca quantidade, né? A gente pensa naquilo que ficou, naquilo que permaneceu. Então a gente vai ver que esse resto são pessoas que perseveraram. São pessoas que talvez passaram por tantas lutas. São pessoas que às vezes sofreram muito, mas permaneceram fiéis, perseveraram. E esse resto marca que a vida cristã, ela também não é feita de quantidade. Muitas vezes nós fazemos eventos, coisas e pensamos em quantidade. Mas o que nosso Senhor está preocupado é com a qualidade das coisas. Que qualidade eu estou dando para a minha oração? Que qualidade eu estou dando para a minha vida e para o meu compromisso com Deus? Que qualidade eu estou tendo como cristão? Que qualidade eu estou tendo na intimidade que eu tenho com Deus? Ou eu estou vivendo só de quantidade? Eu faço muitas coisas em nome de Deus, mas não vivo, não me dedico, não me aprofundo naquilo que eu faço. Então o Senhor, Ele vai convidar cada um de nós a sermos esse resto de Sião. Esse resto de Sião que são os sobreviventes, ou seja, aqueles que passaram pelas lutas, aqueles que aceitaram sofrer, aqueles que aceitaram passar pelas tribulações e pelas dificuldades, e esses vão ser chamados santos. Esses vão ser reconhecidos como os santos de Deus. Esses vão ser os separados, esses vão ser os elegidos, os escolhidos, os que vão chegar ao céu. Então a vida cristã também é uma vida de ser sobrevivente. É uma vida daqueles que sobrevivem ao sofrimento, que sobrevivem ao choro, que sobrevivem às enfermidades, que sobrevivem às lutas, que sobrevivem àquilo que não compreendem, mas que chegam ao céu também e que alcançam e herdam a herança eterna. E a gente vai ver também na primeira leitura que tem esse elemento da nuvem de fogo durante o dia e a claridade de um fogo chamejante durante a noite, né? Porque a nuvem de fumaça, né, durante o dia, ela protege dos raios do sol, mas ela protege também porque às vezes quando tem uma neblina, a gente não enxerga. Veja, protege em certa parte, mas aumenta o risco, né? Mas ela protege porque ela não me deixa ver talvez algumas coisas. Então essa nuvem de fumaça é como uma proteção de Deus para que não se veja certas coisas, para que não se vá além daquilo que se deve ir. E de noite ela traz uma claridade de fogo para iluminar o caminho, porque o Senhor é que quer determinar e direcionar o caminho. Então não é para a gente ver mais do que deveria ver, mas ver só o essencial pela nuvem de fogo que vai clarear para elucidar o caminho, para mostrar para onde a gente deve ir. Então é um processo também de abandono em Deus, porque aí ele vai continuar dizendo que a glória do Senhor, ela faz sombra contra o calor durante o dia e refúgio contra a tempestade. Então, ou seja, ela protege, né? Sombra para proteger do cansaço, do calor, da fadiga. Então, ou seja, ele protege, mas ao mesmo tempo que ele protege, ele é refúgio. Ele é esse abrigo que nós temos, é em quem nós devemos buscar. O Salmo responsorial vai falar, vamos com alegria à casa do Senhor. Quando ele traz esse elemento de vamos com alegria à casa do Senhor, ele está nos prometendo que na casa do Senhor nós vamos experimentar alegria,
Só que ele não está dizendo para nós que não vai ser sem problemas. Vamos com alegria à casa do Senhor, mas é estando disposto a passar por lutas, a sofrer. A gente vai chegar na casa do Senhor e nós vamos com alegria. Porque nós vamos com alegria em vista do que vamos receber quando chegarmos. Mas o caminho talvez não vai ser tão bom e tão fácil. O caminho sempre é mais difícil. Mas nós fazemos o caminho em vista de uma chegada. Por exemplo, uma pessoa que faz uma trilha. Quando ela faz a trilha, o caminho da trilha é difícil. É árduo, a gente se sacrifica, passa dificuldade, né? É sacrificante. Mas quando a gente chega lá em cima e vê aquela paisagem, vê aquela praia, vê aquele lugar, tudo recompensa. Então assim também tem que ser. O caminho é árduo, mas eu não tô ali pelo caminho. Eu tô feliz por aquilo que eu vou encontrar lá na frente, por aquilo que vai me satisfazer e me saciar quando eu chegar. O evangelho, a gente vai ver esse evangelho do centurião, né? E aí nesse evangelho do centurião a gente vai ver um homem, que era o centurião, que tinha uma necessidade, curar o servo dele que estava com uma paralisia sofrendo em casa. Então tem um homem, uma necessidade. E essa necessidade ele vai levar para Jesus. Por quê? Porque as necessidades humanas, as necessidades que nós temos, precisam ser apresentadas a Jesus. Então ele vai levar para Jesus essa necessidade. Talvez, às vezes, na sua vida, você está querendo resolver tudo por si mesmo, você está querendo se achando bom demais e não leva as suas necessidades para Jesus. Talvez você não esteja levando para Jesus aquilo que você precisa levar. Talvez você esteja lutando com as próprias forças e com as próprias armas e perdendo a oportunidade de ir a Jesus, de levar a Ele o que você precisa, de levar a Ele as suas necessidades, de apresentar a Ele o que você precisa. Então esse homem, um homem que tinha uma necessidade, vai até Jesus. E ele vai experimentar do cuidado de Jesus. Jesus vai cuidar daquele homem, porque vai dizer, não, eu vou lá para fazer por ele. E aí um homem, uma necessidade, mas também tem uma fé muito forte, uma confiança de que bastava uma palavra do Senhor, que o Senhor não precisava ir até lá, mas se o Senhor dissesse uma palavra, toda aquela realidade ia ser transformada. Se o Senhor dissesse uma palavra, tudo ia mudar. Então aquele homem acreditou que era possível, aquele homem se firmou em uma palavra que Jesus podia dizer. E assim também tem que ser na nossa vida. Acreditar e confiar no Senhor, que a palavra do Senhor muda e transforma todas as coisas. Às vezes nós pensamos e fixamos em palavras humanas. Quando alguém diz, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não serve, você não pode. Temos que aprender a não dar tanta confiança para palavras humanas, mas confiar na palavra de Deus, porque basta uma palavra do Senhor para que tudo seja transformado. Basta uma palavra de Deus para que tudo se resolva. Basta uma palavra do Senhor para que a libertação aconteça e que a conversão aconteça. Mas para que essa palavra seja liberada, eu tenho que apresentar a Ele a minha necessidade. Então não deixe de apresentar as suas necessidades ao Senhor. Não deixe de apresentar o que você necessita e o anseio do teu coração para Deus. E vamos pedir isso. Senhor, nós trazemos tantas necessidades, teus filhos que estão em casa agora trazem tantas necessidades no coração, Senhor. E nós queremos te apresentar cada uma delas, Senhor. Pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de uma resposta de processos na justiça, de processos canônicos, de situações complicadas, Senhor. Mas nós te pedimos, libera a tua palavra, Senhor. Libera a tua palavra de vitória, de restauração, de renovo para nós. Quantas mulheres rezam pelos seus maridos, Senhor? Libera uma palavra para nós, Senhor, de conversão. Nós só pedimos a Ti, Senhor, uma palavra. Basta-nos uma palavra, Senhor. Basta-nos um sim Teu. Basta-nos um vai. Senhor, existem pessoas que estão precisando de uma resposta para um caminho a seguir. Basta uma palavra Tua, Senhor. Nós te pedimos, libera a Tua palavra sobre nós, Senhor, para que o discernimento aconteça, para que a Tua vontade seja manifesta, para que realizemos e que se cumpra na nossa vida a Tua vontade, Senhor. Libera também as Tuas palavras sobre mim, Senhor, para que eu tenha direção, para que eu tenha a condução do que eu devo fazer, para onde eu devo caminhar. Libera, Senhor, a Tua palavra sobre mim, para que tudo na minha vida seja transformado, para que tudo na minha vida seja reconstruído, para que tudo na minha vida seja refeito. Libera, Senhor, uma palavra Tua sobre mim e sobre a minha vida, Senhor, e para que tudo seja transformado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.